hoje no Momento Família dos Devotos, nós vamos trazer aí a doutora Blenda Oliveira, ela que é psicoterapeuta e vai nos ajudar a entender melhor sobre o assunto a respeito da criança e o tempo de tela, né? O risco para a saúde da criança. A internet é parte integral da vida de vários adultos, mas também da rotina das nossas crianças e adolescentes, né? Que fazem o uso diário, contínuo aí da tecnologia. Mas nós precisamos aí entender um pouco melhor como dosar, né, esse uso de tela, o tempo de descanso, enfim. E a doutora Blenda Oliveira traz pra gente os pontos positivos e os pontos de atenção para que nós possamos orientar as nossas crianças e os nossos adolescentes. Vamos acompanhar. Tempo de tela pode ter vários efeitos no desenvolvimento cognitivo e emocional das crianças, dependendo da qualidade e quantidade e do tipo de conteúdo assumido. Existem pontos positivos e negativos para o desenvolvimento cognitivo. Positivos significa que quando esses dispositivos eletrônicos são usados de forma controlada, com conteúdo educativo, eles podem servir como estímulo a habilidades cognitivas, em resoluções de problemas, aprendizado de novas línguas e conceitos. Aplicativos e programas interativos também podem ajudar as crianças a desenvolverem habilidades motoras finas e coordenação mão-olho. Mas volto a dizer, tudo isso depende do tempo de tela e da qualidade do conteúdo. Do ponto de vista negativo, para o desenvolvimento cognitivo, tempo de tela excessivo, especialmente com conteúdo de baixa qualidade, pode prejudicar o desenvolvimento cognitivo da criança. Crianças pequenas podem ter dificuldades em processar informações de tudo quanto é qualidade, na rapidez que é e com mensagens, pouco claras. Então, ela termina transferindo isso para o mundo real e esse conteúdo, na medida que ela não tem como dar conta dele, ele pode interferir no sono, pode interferir na consolidação da memória e no desenvolvimento cerebral. Do ponto de vista do desenvolvimento emocional, o uso das telas também tem seus pontos negativos e positivos. Do ponto de vista positivo, quando o tempo de tela envolve interações sociais, videochamadas com familiares, isso pode apoiar o desenvolvimento emocional da criança, ajudando as crianças a manterem laços afetivos e a aprenderem sobre comunicação e empatia. Alguns programas de televisão e jogos podem ensinar habilidades emocionais para as crianças, como resolução de conflitos ou a compreensão das emoções. Do ponto de vista negativo, um tempo de tela excessivo, o que acontece? Pode levar ao isolamento social, já que esse tempo de tela passa a substituir as interações presenciais importantes, para o desenvolvimento de habilidades sociais e emocionais. Então, as crianças passam muito tempo em frente a telas e elas ficam absolutamente hipnotizadas diante dessas telas e começam a ter dificuldade de reconhecer e responder à emoção dos outros. Além disso, a exposição a conteúdo inapropriado, como violência, mensagens negativas, podem afetar o bem-estar emocional das crianças, aumentando o risco de ansiedade, depressão e outros problemas de saúde mental. Os especialistas geralmente recomendam que o tempo de tela seja equilibrado com outras atividades que são absolutamente essenciais para o desenvolvimento saudável. Brincadeiras ao ar livre, leitura, interações sociais face a face. A qualidade do conteúdo também é fundamental. Alguns sinais são importantes que os pais devem observar se o uso de tela está prejudicando. Primeiro, os próprios pais podem perceber que o primeiro sinal é eles não estarem gerenciando esse tempo da tela. Então, as crianças usam a tela tempo maior porque há uma permissão para isso, Alguns pais dizem, mas ele usa muito o celular, ele pega muito celular, mas isso é uma função dos pais. Os pais podem regular esse tempo, os pais podem retirar o celular, propor outras atividades. Essa autoridade, ela é dos pais. Então, quando que essa criança mostra sinais de que esse uso de tela está alargado para ela? Ela não consegue dormir bem, ela não come bem porque precisa estar sempre com alguma tela, ela não consegue conversar, quando ela pega a tela, ela se isola. Então, tudo isso são sinais de que esse tempo que está sendo permitido à criança, ele está sendo muito longo.
Então, ele precisa ser regulado. E os pais devem acompanhar sempre essas crianças quando elas estão vendo a televisão, jogando algum tipo de jogo educativo. Sempre os pais têm que estar nessa supervisão. A Academia Americana de Pediatria também diz que crianças entre 18 e 24 meses, se os pais optarem por introduzir dispositivos eletrônicos, é recomendado que o conteúdo, eu volto a afirmar, um conteúdo de alta qualidade e que os pais, por favor, acompanhem as crianças durante o uso. Isso ajuda as crianças a compreenderem o que estão vendo. E enquanto elas estão vendo esse material, elas interagem com os pais ou com os cuidadores que estejam junto, contando aquilo que elas estão vendo. Crianças de 2 a 5 anos, o uso dos dispositivos eletrônicos deve ser limitado a 1 hora por dia, com conteúdo educativo e apropriado para a idade. Crianças a partir de 6 anos, as recomendações focam mais no equilíbrio e na qualidade do tempo de tela. Em geral, o uso precoce de dispositivos eletrônicos deve ser feito com muita cautela, de preferência não ser feito, né? E sempre com supervisão dos pais para garantir que as crianças estão tirando o melhor proveito dessa tecnologia de maneira saudável e adequada para o desenvolvimento delas. Essas são as recomendações da Academia Americana de Pediatria. É importante que os pais também limitem o próprio tempo de uso do celular, porque isso dá um exemplo para as crianças. A gente nunca pode esquecer que o comportamento do adulto modela também o comportamento da criança, né? Então, pais, às vezes, que não respondem às crianças porque estão no celular, porque não prestam atenção, porque falam com a criança olhando no celular. Tudo isso a criança observa e imita. Criar zonas livres de tela, ou seja, tem lugares da casa, como o quarto das crianças, mesa de jantar, nesses lugares que se priorize as interações face a face. É muito importante que a escolha dos programas, aplicativos e jogos sejam sempre educativos, apropriados para cada idade da criança. Aprender a criança a fazer pausas regulares. Então, se a criança pode usar o celular durante meia hora, ela também vai fazer pausa nessa meia hora, né? Por quê? Porque ela vai fazer outras atividades físicas ou brincadeiras ao ar livre. Isso ajuda a evitar o sedentarismo que o dispositivo eletrônico traz e os potenciais efeitos negativos por conta do uso prolongado da tela. Quando as crianças estão um pouco maiores, é importante a gente já ir conversando com as crianças sobre a questão da segurança e do bom uso das redes sociais. Por que a gente tem que ensinar desde pequeno? Porque a gente sabe que esses dispositivos eletrônicos, eles não vão sair da vida de nenhum de nós. Então, é preciso ensinar as crianças como deve ser utilizado. Então, a supervisão dos adultos tem que ser permanente. É importante que haja essa supervisão. Muitos dispositivos e aplicativos têm o que eles chamam de ferramenta de controle parental, que você pode limitar o tempo de uso, filtrar os conteúdos inadequados e monitorar. Essas ferramentas são muito úteis para gerenciar o tempo de tela de forma mais efetiva. E uma coisa fundamental é que a rotina do sono seja saudável. Estabeleça a hora de se desligar de tudo, não é? E os pais também se desligarem desses dispositivos, pelo menos 1 hora antes da criança ir dormir, para garantir que não interfira no sono das crianças. Essas estratégias são só sugestões, né? Quando aplicadas, elas vão sendo aplicadas, às vezes a gente não consegue aplicar todas, mas deve-se insistir, retornar. Podem ajudar muito a gerenciar o tempo de tela dos filhos de maneira saudável e que as crianças aprendam a usar esses dispositivos na medida que elas vão crescendo. E os pais são as figuras principais no gerenciamento desses dispositivos todos e supervisão. Nós agradecemos a participação da doutora Blenda Oliveira, ela que é psicoterapeuta e nos trouxe aí várias dicas super importantes, né? Trazendo os pontos positivos e os negativos sobre observarmos melhor o uso de tela das nossas crianças e dos nossos adolescentes. Então ficam aí as dicas, né? Para que nós possamos limitar o tempo de tela ao máximo de 1 hora por dia, sempre aí supervisionando, né? O uso e oferecendo algumas alternativas para os nossos adolescentes, as nossas crianças, alternando aí com atividades esportivas, exercícios, né, ao ar livre de preferência, sempre aí
com uma supervisão de um adulto. E uma outra bela dica aí que nós, né, também passamos é para que você acesse lá o projeto Devotos Mirins. Ele oferece um conteúdo educativo, né, uma programação super especial para as nossas crianças e adolescentes, e está disponível lá no youtube.com/Devotos Mirins Oficial. Então você pode acessar aí 24 horas, tá bom? Obrigada, doutora Blenda, pela participação aqui no nosso Bom Dia Família.